Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor mestrando de língua portuguesa, literatura e redação para Enem e primordialmente para concurso público. Preparei esse vídeo aqui para falar, para comentar dois textos recentes que tiraram notas, respectivamente, 16,60 e 19,80 de 20 pontos na banca FGV. Isso aqui já é uma prévia para futuros vídeos, né, que eu vou fazer, que eu estarei aqui divulgando no meu canal no YouTube, gente, sobre o concurso do MPU e também, tá, do concurso aí da Empresa Brasileira de Hospitais, tá? Então, esse vídeo aqui vai servir de pontapé inicial e também eu vou comentar com base nesses exemplos aqui, eu vou destacar alguns pontos interessantes já para você levar em consideração, haja vista que a prova discursiva, a prova de redação da banca FGV, ela tem as suas particularidades, as suas especificidades, mas graças a Deus, as preparações que eu tenho feito, os materiais que eu tenho elaborado, têm ajudado muita gente a tirar nota alta na prova discursiva. Então, só deixo aqui já um recado, uma recomendação para você, gente. Estudar para concurso da Banca FGV, que tem redação, você tem que ir bem preparado. Eu tiro pelas notas que eu avaliei, inclusive muitos textos que eu avaliei. Lamento que muitos eu só tive o contato pós na fase de recurso, mas muitas redações que eu avaliei com conceitos altos. Alguns de vocês podem até pensar assim, porque os avaliadores tiveram a mão boa. Não é bem por aí, não. Que eu vi um número preciso, assim, de uma certa precisão na correção dos textos, seja na parte do conteúdo, seja na parte do norma culta. Então, eu vou diminuir aqui e vou passar aqui a imagem, tá? O slide que vai servir para eu comentar esses textos aqui para vocês aproveitarem esse momento, gente. Então, aqui é o foco é no Ministério Público da União, também aqui nesse concurso, como eu falei, para o cargo de nível médio, tá, gente? Aqui, ó. Aliás, para a área administrativa, vai ter redação. Então, aqui, ó, no MPU, eu aproveito já a oportunidade e aviso que já tem material pronto, já tem e-book, prova discursiva, que detalhe, tem estruturas semi-prontas, temas prováveis, diagnóstico completo sobre a prova discursiva da banca FGV, redações prontas, fundamentações coringas. Gente, é um material completo de dissertação argumentativa, que é o gênero textual preferido pela banca FGV. Tá? Então, tem o material, tem o e-book e também já estou terminando de confeccionar, perdão, para esse concurso também, para a área administrativa, tá? Cargo 04. Haja vista que os demais não terão redação, então só para a área administrativa. Se você tiver interesse no e-book e correções, anota aí, olha só o número do meu WhatsApp profissional que eu só uso somente para concurso, tá, gente? E assim, professor, quanto custa o e-book? Tá? Independente de qual seja, apenas R$ 20, tá, gente? É aqui o barato que eu digo que costuma custar a sua aprovação, tá bom? Tenho certeza que é um valor bem acessível que cabe aí no seu orçamento. Do MPU ou aqui desse outro concurso, né? Você pode adquirir apenas R$ 20. Correções, como é que funcionam as minhas correções? Você que ainda não sabe, queira saber. Eu já vou para os textos, tá, gente? Mas eu preciso sanar essas dúvidas aqui, até para eu ganhar tempo, por exemplo, quando você for entrar em contato comigo. Então, você já vai sabendo do que precisa e também para evitar estar perdendo tempo, que quando eu começo a fazer correções, assim, dificilmente eu paro, até para não perder a linha de raciocínio, tá? Então, veja bem, em cada correção minha, você recebe uma matéria em PDF, em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, nesse caso a FGV. Além disso, eu comento a correção em forma de vídeo curto, isso tem ajudado muita gente, ajuda bastante. E tiro dúvidas. Devolutiva em até 72 horas, mas normalmente eu levo menos tempo. O valor, com certeza, um dos menores, tá, do mercado. E eu tenho certeza que dificilmente outros oferecem o que eu ofereço, tá? Por exemplo, correção individual apenas R$ 20. Eu tenho pacote de 3 correções por 50, 5 por 80, 7 por 90, 10 por 120, tá? E outros a depender da necessidade, ok?
Dependendo de como também você queira, gente, eu estou abrindo, tá? Para quem tem interesse, correções com momentos com encontros virtuais por meio do Google Meet. Aí, se você tiver interesse, só que tem outros valores que aí a gente vai combinar aqui horários específicos para a gente ter esses encontros, tá bom? Mas eu acredito que esses aqui, correções, essas correções já são suficientes. Então, voltando, passando aqui, e claro, aproveito, né, para você pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, você se inscreva, deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão. Obrigado você que tem mandado valeu para mim, me patrocinado, muito obrigado mesmo. Também peço que você me siga lá no meu perfil, no Instagram, no Telegram tem um canal, costumo colocar materiais gratuitos lá que pode lhe ajudar também. Esse é o primeiro tema do primeiro texto que eu vou mostrar aqui. E já você que porventura ainda não conhece o perfil da banca, tá aqui ó, a banca FGV, os temas têm essa característica aqui, ó, como você acompanha aí na tela. Então ela apresenta normalmente um texto motivacional bem curtinho. Nesse caso aqui foi aplicado para o nível médio, tá? Problemas no país. Aí o que acontece, ó? Aqui o enunciado e tal. E aqui a banca ela apresenta aqui, ó, uma série de problemas, ó. Nesse caso de problemas sociais. O que acontece a partir daí, ó? Por exemplo, problema de saúde, moradia, educação, desemprego, drogas, violência, saneamento básico, entre outros. Nesse caso, esse foi o escolhido. Trabalho infantil, fome, desmatamento e racismo. Esse é um dos temas, um dos tipos de temas da banca FGV, é assim que ela cobra. Ela apresenta essa série de problemáticas e aqui diz o seguinte, ó, solicita a você, ó, tá, a responder isso. Então, na sua opinião, qual desses problemas é o mais grave no nosso país? Preste atenção nisso. Então, veja bem, para esse tipo de proposta temática, você deve escolher, ó, aqui, ó, um deles. Escolheu, por exemplo, problema relacionado à saúde, aí você não vai poder abordar moradia, nem racismo. Você vai ter que abordar saúde, ok? Nesse caso, a autora do texto aqui, ela escolheu a desigualdade social. Só que preste atenção, ó, tem que identificar qual é o mais grave e também, ó, é aqui que está outra informação que você precisa atentar. Ó. Que medidas podem ser tomadas para reduzir as consequências da desigualdade? Tá? Então, nesse caso aqui, olha, para descrever um texto dissertativo argumentativo, o diferencial que era aqui em 20 linhas, né, que é um desafio muito grande. 30, dependendo do seu preparo, é até melhor, tem mais confortável. Aí está aqui o texto. Tá? Já coloca aqui as notas. Então, na abordagem do tema, aí, escolheu desigualdade social. Ó, na abordagem do tema, nota máxima. Em relação, aliás, na abordagem do tema e argumentação, porque utilizou estratégia argumentativa para justificar a escolha da desigualdade social, usou o repertório, fez uso produtivo do repertório. Gente, isso eu vou detalhar nos próximos vídeos. Aqui eu quero comentar os textos, tá bom? Em relação aqui à progressão textual, nota máxima também, porque usou elementos coesivos entre e dentro dos parágrafos. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que você não deve fazer, em que nos textos foram unânimes, quando observei uma certa ocorrência, eu não vou esquecer. Quando eu for para lá para o texto, eu já vou falar logo sobre isso. Então, em muitos textos, quando eu detectei logo aqui o uso de elemento coesivo, o que acontece? Muitos perderam ponto aqui na progressão. E eu vou já dizer para você o que você não vai fazer no MPU ou qualquer outro concurso cuja banca seja FGV, inclusive do Canal dos Carajás, que está suspenso, e também tem material, estou fazendo correção também, viu, gente? Seleção vocabular, nota máxima. Então, desconta aqui, né? Cada desvio, no caso, de acordo com a grade desse concurso, desconta, né, nesse caso, 40 centésimos. Então, tem um desvio de fato aí no texto. E aí é que a nota, ó, desse primeiro texto, 19,60. Então, vamos lá. Ó.
um texto, o que já chama atenção, que é algo que eu sempre reitero, faço os vídeos aqui, eu faço os vídeos no meu canal no YouTube, e sempre reitero, nos materiais que eu elaboro. Eu digo logo, olha, a gente vai precisar de uma estrutura, você que não tem, e está aqui, essa é de chamar logo a atenção essa estrutura aqui desse texto, dessa dissertação argumentativa, que tem a estrutura que eu chamo, que eu sugiro, tá? De 4 parágrafos, um para a introdução, dois para o desenvolvimento e um para a conclusão. E como nesse caso aqui, a, no tema pede-se medidas, e é importante que você faça como a candidata fez aqui, ó. Aqui ela apresentou as medidas, aqui ela detalhou as medidas, né? Então, lá no texto ela problematizou, apresentou na introdução, de acordo com o posicionamento dela, qual é o problema, né? Para ela, na opinião dela, qual é o maior problema, desigualdade social, e aí detalhou no desenvolvimento um e no desenvolvimento 2. Professor, o que é que o senhor ia falar sobre da progressão textual que muita gente teve ponto, teve desconto? Aqui, gente, ó, presta bem atenção. Olha o elemento coesivo que ela utiliza aqui, ó. Primeiramente, ademais e diante disso. Então, são elementos coesivos importantes e eu sugiro que você faça isso. Tá? Utilize elementos coesivos que mantenham a progressão entre os parágrafos. Então, o que acontece? Ó? Muitos candidatos colocaram aqui, por exemplo, primeiramente, aí bem aqui colocou o quê? Ó? Por outro lado. Você não vai fazer isso. E muitos perderam foram unânime, tá? Não vi avaliador não tirando ponto, eu vi avaliador tirando ponto. Então, colocou aqui primeiramente, ademais, além disso. Nada de por outro lado. Por quê, professor? Porque se tem por outro lado, aqui, ó, por exemplo, deveria vir aqui de um lado. Aí sim, ó. Então, se na linha 5 você colocar assim de um lado, ótimo, perfeito. Aí você pode colocar na linha 10 por outro lado. Se não, já era, você perde ponto. Então, isso eu observei bastante que os avaliadores da banca FGV descontaram muito, muito mesmo. E quando o candidato também coloca demais aqui, aqui não tem elemento coesivo. Gente, é importante isso aí. Não quer usar primeiramente? Utiliza aí de início, utiliza aqui a princípio, utiliza. E aqui deixa para usar demais, outro elemento coesivo, outro sim, ou além disso, enfim, tá? É importante. Então, já esse aqui era o recado que eu tinha para você, esse alerta que eu já estou fazendo. Vamos lá. Como ela começou esse texto aqui, fazendo alusão legislativa, já por aqui ela diz, mostra para o avaliador, ó, eu não vou escrever como a maioria faz. O meu texto aqui, tá? Já passa aquela noção de que é alguém que tem leitura, que tem conhecimento, alguém que está fundamentado. Já começa aqui com uma alusão, nesse caso aqui, ó. O artigo 6º da Constituição Federal preconiza um rol de direitos sociais inerentes a todos os indivíduos da nação. Ideia inicial aqui, ela fez, está contextualizando o tema e já ela vai apresentar a tese da desigualdade social ser, na opinião dela, a maior problemática do Brasil. Ó. No entanto, percebe-se, em meio a diversos problemas de índole, tá? Isso aqui que levou a ela ter o desconto de 40 décimos, tá, gente? Que nesse caso é de acordo com a nova convenção ortográfica, deve se fundir aí nesse caso aí, tá? Socioeconômica é uma palavra que é junta, nesse caso aí o avaliador descontou. E detalhe, viu? Detalhe, a banca, os avaliadores da banca FGV, eles não colocam onde foi o desvio, viu, gente? Só colocar sua nota lá e não tem nenhum riscado no texto e diz lá o conceito. E aí, nesse caso, o que acontece? Para você é algo ruim, tá? Mas eu te digo que não é algo ruim. Por quê? Nesse caso, ó, eu estou riscando o seu texto aqui, ó, esse texto, para você verificar aí, para destacar. Mas numa correção de concurso, é recomendável que, por exemplo, eu só dê o conceito como avaliador
e não risco o texto. Porque de repente, ó, aqui, ó, por exemplo, eu grifei aqui, ó, bem aqui, ó, eu circulei. Vamos dizer que eu descontei aqui grafia. Como é que eu vou provar que aqui não tinha um ponto no i, por exemplo? Porque eu circulei. Então, numa correção higiênica que os avaliadores da banca FGV fazem, você vê algo como algo negativo, tá? Porque aí você, professor, mas não sei onde está o desvio, tá? Mas é algo positivo porque eles não estão riscando, sujando o seu texto, e aí fica, nesse caso aí, você pode ver alguém, ou se tiver uma noção, por exemplo, de norma culta, de gramática, você vai conseguir detectar os possíveis desvios, tá ok? Porque tem banca que faz uma sujeira enorme no texto do candidato, e isso, na hora de entrar com recurso, é um problemão. Falo isso que conheço banco e já trabalhei com banca assim, não vou falar o nome dela, Instituto Consulpan, em que os avaliadores, eles sujam, tá? E é uma luta para a gente entrar com recurso, tá bom? Então, continuando aqui, ó, não vou falar o nome dela, né? Que assola o país, que um se destaca como mais gravoso. Tá aqui, ó. Pronto. Ó a tese, ó. Qual é o posicionamento da candidata? De acordo com o meu ponto de vista, a desigualdade social daqueles problemas é o mais grave. Agora, ela vai ter que justificar isso aí. Por quê? Vai ter que detalhar essa justificativa, ou seja, essa argumentação. Ela vai ter que argumentar. Então, o que é argumentar? É apresentar a justificativa ao porquê. Por que a desigualdade social? E ela vai discorrer desse modo, e aqui já apresenta na introdução, que vai no texto apresentar proposições também. Ó. Desse modo, é preciso buscar mecanismos concretos aptos a minorar essa circunstância deletéria. Gente, perfeita aqui a introdução. Veja, ela só menciona, só apresenta, não explica nada. É uma orientação para você. Por isso que eu estou comentando esses textos. Veja bem, ó. Só lembrando que eu tenho textos aqui de outros alunos, nota 9,5 de 10 no TCE, tá? Concurso dificílimo. Esse aqui são de tribunais, tá, gente? Também tribunais regionais federais, dificílimos também. Você vê, a gente está falando de redação, mas lembra que tem a parte objetiva, né? Então, você que faz a prova da FGV sabe do que eu estou falando. Temos notas máximas e estruturas. Isso aí é unanimidade. A banca FGV é uma das bancas que ama as minhas estruturas. O senhor pode usar a estrutura semi-pronta? Pode, não tem nada no edital que a banca impeça. Pode usar à vontade, tá? Só saber aí utilizar, colocar as ideias, claro, argumentar, selecionar argumento e fundamentar o ponto de vista, definir o posicionamento, tá ok? E lembrando, né, agradecendo aqui, eu falo o nome da Cláudia, que já é uma concurseira, estudou comigo na CESP, é aprovada, está estudando. Ela até me mandou os textos, né? Só como já tinha planejado aqui, ó. Então nós temos com ela textos de nota máxima, 20 de 20, no TCE. Uma outra oportunidade, tá? Quem sabe eu vou colocar aqui os textos dela, comentar também. Então falo isso que são pessoas que estão aqui me ajudando, mandando texto, estão sempre trabalhando comigo aqui. Então já é concursada, mas está esperando o próximo concurso. E é assim, quem estuda passa quem concursa. Quem estuda, né, gente? Em concurso, perdão. Então vamos lá. Agora é hora de fazer o quê? De fundamentar. O que acontece aqui, ó? Primeiramente, aí vírgula. Ademais, vírgula. Destaca-se que a gravidade do entrave se revela notória na medida em que na referida disparidade residem várias outras problemáticas. Veja bem, ela não vai detalhar a fome, ela não vai detalhar a falta de educação, ela só está mencionando para dizer que dentro deles ela está fazendo uma escala. Muito bacana isso aqui, né? Então, uma gradação. Ah, ela está fazendo essa escala aí para mostrar que tem um problema maior. É isso, ela não vai fundamentar, por exemplo, a fome, senão ela estaria fugindo do tema. Ela vai mostrar, ó, tá vendo esses? Mas a desigualdade social é pior do que esses problemas. Ó, tá aqui, ó. É como a fome, o inacesso à educação e saúde de qualidade, o desemprego, a violência, entre outras mazelas sociais. Isso porque, em virtude da má distribuição de renda, ou mesmo do preconceito racial, constata-se uma maior dificuldade de ocupação de espaços. Então, tá aqui ela colocou como causa da desigualdade social. E fruição
de direitos básicos. Logo, percebe-se que, embora positivados no ordenamento, essas garantias carecem de efetividade. Fechou. Ademais, segundo preconiza Karl Marx, olha, argumento de autoridade, citação muito, uma estratégia argumentativa muito importante, muito interessante. Em suas inúmeras obras, a desigualdade social, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, viu? Tem sua potência acentuada no contexto do sistema capitalista. Ela utiliza a frase de Karl Marx, só que ela vai apresentar a autoria, vai comentar essa frase e relacionar com o tema. É o que nós chamamos de uso produtivo de repertório. É o que, por exemplo, os novos avaliadores do Enem estão fazendo agora, que antes não viam, mas na dissertação argumentativa, seja para concurso, seja para Enem, qualquer que seja, banca como a FGV, por exemplo, os avaliadores eles observam isso. Não é, ela não só cita a frase de Karl Marx, ela cita a frase, comenta e relaciona com o tema, o uso produtivo de repertório. Tá? Ela está fazendo desdobramento de fatos, informações e opiniões, o que é que tem que fazer na dissertação argumentativa. Aí está aqui, ó. Tal fato se justifica uma vez que esse modo de produção pauta-se na exploração perpetrada pelos detentores dos meios produtivos, de forma que se procura perpetuar uma espécie de dominação sobre as classes menos favorecidas. Assim, verifica-se que, na lógica burguesa, tem-se uma intensificação do processo de estratificação social. Problematizou, discorreu sobre a desigualdade social, não é isso? Como um problema, escolheu, né, desigualdade social, justificou. Agora lembra lá da frase temática, gente, isso é muito importante. Tem que indicar medidas para reverter as consequências. Tem duas maneiras de você fazer isso, ó. Preste muita atenção. Você pode, ao longo do, por exemplo, dos parágrafos de desenvolvimento, você já pode ir mencionando, por exemplo, aqui no final logo, é importante que o poder público crie políticas, por exemplo, de transferência de renda, a fim de reverter o cenário relativo à questão, por exemplo. Você pode fazer isso, ó, no final dos parágrafos de desenvolvimento. Não tem problema nenhum. Ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, você pode fazer isso. E a outra forma é essa bem aqui. Só não corra o risco que ela não teve, ó. Às vezes você deixa para discorrer sobre as medidas na conclusão, mas você deixa 3 linhas. 3 linhas e meia, por exemplo. 2 linhas. Olha, qualquer avaliador vai perceber que você não detalhou. E aí, se não detalhou, não adianta. Você só fez uma abordagem superficial sobre medidas, só mencionou. Mas é importante explicar. Aqui não é igual no Enem, por exemplo, que você tem que colocar quem vai fazer, como, porquê e tal, e detalhamento. Não. Mas precisa ser viável, pelo menos dizer quem vai fazer, ou o que vai ser feito, ou como. E é o que ela faz aqui, ó. Diante disso, é necessário adotar medidas aptas a contornar os percalços da desigualdade societária no Brasil. Portanto, é de suma relevância, aí aqui ela começa a dizer, ó, a medida, começa a apresentar a medida. O desenvolvimento de políticas públicas destinadas à saúde, educação e moradia. Aí como é que isso vai ser feito? Isso ajuda bastante, viu, gente, a deixar uma proposta bem execuível, né, viável, por meio da gestão compartilhada dos entes e da comunidade. Além disso, ou seja, vai apresentar aqui mais propostas, né? Mais proposições, mais medidas. São imperiosos mecanismos para o alcance da igualdade material mediante uma justa distribuição de renda. O professor precisa desses termos complexos aí, essas palavras, não necessariamente assim, tá, gente? Ela tem esse vocabulário, é dela, mas tem maneira mais acessível de dizer o que ela escreveu aí, tá? Só para você não pensar assim, ah, então eu tenho que fazer um texto da banca FGV que eu não vou usar as minhas palavras. Não é isso não, tá? Então, além disso aqui, por exemplo, torna-se relevante mecanismo capaz de proporcionar um direito, por exemplo, poderia utilizar aqui outras palavras do jeito que ela está colocando, para substituir essas aí, tá? Só para deixar isso claro, tá bom?
Além disso, são imperiosos mecanismos para o alcance da igualdade material mediante uma justa distribuição de renda. É uma medida, lembra que eu falei? E promoção de empregos dignos. É uma medida também. É viável? É, com certeza, para diminuir a desigualdade social, distribuição de renda, empregos, não é isso? Dessa forma, possibilitar-se-á a concretização dos direitos previstos pelo artigo 6º da Carta Magna, que foi apresentado na introdução, não é isso? E olha, aparece na conclusão para mostrar para os avaliadores, olha, eu sei que o texto é um todo de sentido e ele é coerente. Ele tem o início, ele tem o meio e tem considerações finais. Pelo artigo 6º da Carta Maior e dos ideais de justiça e equidade, tá bom? Então, texto nota 19,60 de 20. Em outros concursos, em outras bancas, redação nota máxima. Nesse caso, como eu disse, né, como observei muito, infelizmente, os avaliadores da banca FGV, eu acredito que só pode ter sido correção separada de conteúdo e norma culta, só pode. Por quê? Há essa possibilidade subjetiva de, por exemplo, eu enquanto avaliador, eu posso atribuir nota máxima ali, considerando que aquele desvio que apareceu, por exemplo, ele não prejudicou todo na estrutura, na abordagem do tema, na argumentação. Mas, nesse caso, eu vi muito isso. Gente, eu li muitos textos. Como eu falei, eu lamento por muitos textos eu só ter lido depois, porque, por exemplo, texto sem estrutura. E eu disse, poxa, às vezes eu entendo, né? Tá ali, a pessoa não quer assistir o meu vídeo e tudo mais, a gente não força ninguém, né? Mas eu digo, eu fico assim, eu lamento pouco porque eu poderia ter ajudado muitas pessoas. E olha, quem tirou 18, quem tirou 17, por exemplo, nesse concurso, não tirou uma nota boa na fase objetiva, não entrou. Então, o nível de redações, notas 19, foram bastante expressivas. Por quê, gente? Como eu falo, estrutura, abordagem do tema, e isso aqui é treino, tá? Professor, norma culta, que eu estou aqui para fazer isso. E detalhe, em relação ao número de linhas aqui. A banca ela tem um quesito no edital que ela desconta ponto quem passa aqui ó, do espaçamento ou quem não escreve a quantidade mínima, tá bom? Vamos aqui para o segundo e último texto desse nosso vídeo. Mais um texto aqui que eu vou comentar, já esse para nível superior. Um texto também maravilhoso. Nesse caso, nota 19,8 de 20, gente. Não avance o vídeo, gente. Preste atenção nesse vídeo até o final. Isso é importante para você, tá? Você de repente está ali. O que é que eu preciso fazer na minha dissertação? Está aqui. Estou comentando que aí já pode estar sanando uma dúvida sua. Lembrando que vai ter vídeo específico para o MPU, tá? E para outro concurso promovido pela banca FGV, fora os vídeos que já tem aqui no meu canal. E só lembrando também, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, me segue lá no Instagram, vai lá no Telegram também, tem canal com materiais gratuitos para ajudar na sua aprovação. Ok, gente? Eu deixo lá. E, claro, você que tiver interesse no material, no e-book, entre em contato comigo e correções, tá bom, gente? Vagas limitadas. Tá aqui o texto, eu já mostro para você. Aqui, ó, tá vendo a pessoa quando ela tem já uma estrutura? Tá vendo por que é importante você ir com uma estrutura na sua cabeça? É por isso. Então tem que treinar, tem que ver uma estrutura. Ah, eu vou utilizar essa estrutura aqui. O senhor ouviu uma estrutura lá que o senhor faz alusão ao MP. Inclusive, já foi usada em concurso com notas altas, inclusive excelente. Ela foi pensada para concurso de MP. Utilize. Inclusive, tem estrutura no material lá de empresas hospitalares, né? É, empresas brasileiras hospitalares que tem uma estrutura específica para a área da saúde. Só que, claro, eu sempre deixo em ressalvas que às vezes a FGV ela não trabalha, por exemplo, assim, vai ser para o hospital, um tema vai ser da saúde. Não, ela faz, o que ela faz é isso. Coloca, por exemplo, o nível superior aqui foi relacionado ao cargo, tá? Mas, por exemplo, no MPU ela não deixou isso evidente, não deixou claro. Então, tem o tema da atualidade, ou geral, ou da parte específica. É assim que a gente se prepara para a banca FGV. Então, mas
tem lá, como eu falei, para o concurso de hospital, né? Para o hospital, nesse caso, é uma empresa hospitalar, tem uma estrutura em que eu faço alusão ao direito à saúde. Então, para a questão da saúde, tem tudo isso aqui. Eu faço para que a sua aprovação seja uma realidade. Olha só, a mostra aqui, ou mostra aqui a nota, está aqui nesse caso, a nota máxima, novamente na abordagem do tema, nota máxima na progressão textual, seleção vocabular, uma palavrinha aqui que ele tirou, olha só, já pensou, gente, 20 centésimos aqui, ó. Uma palavrinha aí, tá? E norma culta, nenhum desvio. Então aqui deixa eu falar do tema. Esse é o outro tipo de tema, viu, gente? Nos meus materiais eu faço um diagnóstico. Eu digo para você, olha, como é o perfil da banca FGV na cobrança de temas. Está aqui, ó. A cara da banca FGV é colocar frase temática em forma de pergunta. Então, tem aquela proposta temática de elencar problemas, você escolher um, certo? O Banco FGV trabalha com diversas temáticas, ok? E nesse caso aqui, ó, ela apresenta o tema em forma de pergunta, deixa o candidato à vontade para responder. Então, muita gente, o que acontece? Às vezes quer se envolver no texto, mas não é isso. A partir disso aqui, ó, por exemplo, nesse tipo de proposta temática, você vai escrever uma dissertação argumentativa. É que nessa dissertação argumentativa, você vai apresentar uma tese e vai fundamentá-la. É isso. Olha aqui, ó. Como a tecnologia pode ajudar no direito? Aí eu já vou passar aqui para o tema. Tá aqui, ó. De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? De que modo? Por exemplo, aí eu vou apresentar o meu posicionamento. Para mim, no meu ponto de vista, eu vejo que a tecnologia ela ajuda no exercício da advocacia. Esse é o meu posicionamento. Aí o que acontece? Eu sugiro que você faça o quê? Fundamente isso, as vantagens. Ou não, no meu posicionamento, eu vejo que a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia é o mal, é uma regressão para o exercício do operador de direito. Um exemplo, é a minha tese, é o meu posicionamento. E aí eu vou fundamentar. Nesse caso aqui, ó, nesse caso, a banca ela deixou aberto. Então, teve texto aí que majorou a nota no conteúdo, que colocou, ó, é um benefício, mas também é um malefício. Porque está aqui, ó, diga o que pensa, né? De que modo você vê a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia? Então, teve candidato que majorou a nota em conteúdo, discorrendo que é um bem, discorrendo que é um mal, discorrendo que é um bem e que é um mal, tá? Então, essa é uma das vantagens das propostas temáticas da banca FGV, essa humildade. Porque tem bancos e outras bancas dificilmente. Por exemplo, um texto de até 30 linhas, eu até recomendo você evitar, por exemplo, o texto pede opinião, né? Você é a favor, deixa eu ver uma discussão atual, por exemplo, você é a favor de que as pessoas que recebem recurso do governo utilizem parte de recurso para fazer apostas online, um exemplo? Aí, por exemplo, no meu texto, eu não vou dizer que sim e ao mesmo tempo que não, de 30 linhas, porque o que acontece? Eu vou deixar de abordar alguma. Então, eu digo, olha, esse tipo de procedimento ele deve ser educado, porque as pessoas podem ter sorte e a partir daí podem angariar recursos e, quem sabe, até ficar ricas. Eu vou fundamentar isso. Ou não, o governo deve fiscalizar, porque isso aí não deve acontecer e tal. Eu vou fundamentar isso, eu vou provar isso, eu vou defender essa tese. Então vamos lá. Olha aqui mais um texto, olha a estrutura que chama atenção. Olha o uso de elementos coesivos aqui, ó. Mantém a progressão textual. Tá aqui, ó. Introdução apresenta o tema e a tese. Desenvolvimento, desdobramento de fatos, informações, opiniões. É onde eu argumento. O que é argumento, professor Alessandro? É uma justificativa, um porquê.
Por que o professor Alessandro até hoje continua fazendo esses vídeos? Porque o professor Alessandro quer ajudar na sua aprovação, uma vez que ele gosta de ensinar, visto que ele só sabe fazer isso, dar aulas. Se ele não fizer isso, ele morre de fome. Um exemplo. O que eu fiz? Eu argumentei. Eu dei justificativa o porquê. Só que o argumento ele deve ser detalhado. E como é que a gente detalha o argumento? Usando estratégia argumentativa. É aqui que entra o que a gente chama de repertório. Eu disse lá, ó, visto que, senão ele vai morrer de fome. Eu vou dizer, visto que, aí eu coloco, segundo Sérgio Portela, segundo não sei quem, a educação, isso, ou seja, eu já vou não ficar somente em exemplificação, eu não vou ficar somente em causa e consequência. Eu vou, por exemplo, pegar um pensamento de um autor, comentar relacionado com o tema, ou utilizar dados com indicação da fonte. É isso, gente, tá? Fazer alusão histórica, é isso, tá? E aqui a conclusão, ó. Vamos lá. Como ela viu aqui a convivência entre as novas tecnologias e o exercício do direito. Vejam que temas interessantes. Por isso que até o momento eu aplaudo os elaboradores de itens, principalmente de tema de redação da banca FGV. Vocês estão de parabéns. Continue assim. Por quê, gente? O tema não precisa ser uma coisa guardada em segredo. Porque se aqui o objetivo é avaliar o seu posicionamento, então tem que ser como a banca FGV faz. Olha, você escolhe aí. Diga sobre isso, porque a dissertação argumentativa se avalia a tua capacidade de argumentar. Então é assim que avalia. Então não faz como muitas bancas que, meu Deus, o tema da redação às vezes não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com nada. Então a banca FGV está de parabéns para isso e que ela continue assim. Vamos lá. O progresso tecnológico constitui um marco intenso da realidade moderna. Olha o texto aqui. Ela começou fazendo o que é conceito, uma definição. Pode-se fazer isso perfeitamente, ó. Só que depois, ó, já melhora nas ideias. Trata-se, não quer dizer que está ruim, viu, gente? É porque definição, muitos começam assim, tá? Trata-se de uma inovação cuja tendência é alcançar as mais diversas searas da vida humana, com vistas à perpetuidade. Nessa senda, o direito se inclui entre os campos nos quais a tecnologia se revela cada vez mais potente, tá vendo? Entrando no tema. Diante disso, é preciso saber usufruí-la, a fim de possibilitar as benesses advindas de sua utilização. Pronto. Pela introdução, responde para mim. Na opinião dela, como é que ela vê a convivência entre tecnologia e o exercício da advocacia? Aí você já respondeu, professor, ficou bem claro para mim que, na opinião dela, é um benefício, é algo positivo, perfeito, está aqui na introdução, ó, tá vendo? É um texto que a gente lê e entende, fluência de ideias aqui. Tá? Então é isso que você tem que fazer na sua introdução, deixar bem claro, que está dando com clareza, ó, veja por esse lado aqui, que ela tem algo a oferecer. Agora vamos ver como ela fundamenta. Primeiramente, destaca-se que progressivamente o Poder Judiciário goza, tá? O desconto de propriedade vocabular foi possivelmente aqui nessa palavra. Aí você está pensando bobagem, professor? Como assim? Não, gente, no campo do direito tem a palavra gozar. Inclusive, você pode ler aí, pegar qualquer, vamos dizer assim, documento jurídico, plano de carreira, ou um estatuto, por exemplo, do magistério, e você vai ver a palavra gozar lá sem nenhum problema. Não tem nada a ver com o cunho sexual aí. Então, ela faz parte do campo do direito, mas eu acredito que o desconto aconteceu aqui, ó, porque nesse caso, normalmente, quem goza, né, nesse caso de alguma coisa, é o servidor, por exemplo, alguém que tem direito, e aqui foi colocado como poder judiciário. Bom, pelo menos aqui, na minha perspectiva, e aí nesse caso aqui, tá, o goza estaria com uma palavra inadequada para esse contexto. Ou, nesse caso aqui na introdução, tem algumas palavras que estão no sentido figurado. E como
para a dissertação argumentativa o sentido denotativo tem que predominar, eu penso que foi por isso aí, tá? Esse desconto. Vamos lá. O Poder Judiciário goza dessas inovações tecnológicas das mais variadas formas. Exemplificativamente, cita-se a informatização dos processos, sobretudo após o advento da Lei do Processo Judicial Eletrônico, a realização de audiências virtuais e até mesmo o uso de inteligência artificial como método adequado de resolução de disputas regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Conhece ou não conhece do assunto aqui? Como consequência, inúmeros benefícios são perceptíveis no exercício das atividades judicantes, como acesso à justiça, o enfrentamento de barreiras geográficas, proteção ambiental e concretização da celeridade e eficiência. Está respondendo na perspectiva da autora essa convivência benéfica entre exercício da advocacia e novas tecnologias? Está fundamentando e fundamentou. Outro sim, o progresso das tecnologias também se mostra relevante, ó, é importante. Ó, ela adotou esse posicionamento e pela via de que é algo positivo, de que é algo importante, relevante, proporciona benefícios para o advogado. É relevante na atuação do advogado e na difusão de conhecimento à sociedade. Isso porque se vislumbra cada vez mais comum a utilização das redes sociais como instrumentos de trabalho. Sendo assim, possibilita-se ao jurista a divulgação de informações importantes sobre direitos dos jurisdicionados de forma simplificada, bem como de seus serviços advocatícios de forma indireta, em conformidade com o Código de Ética. Alusão legislativa, causa e consequência, exemplificação, exemplo de caso concreto. Então, só estou linkando aqui por alto as estratégias argumentativas, desculpa, data vênia, que a autora utiliza no seu texto. Então, argumenta e detalha cada argumento, tá, gente? Por isso, as notas máximas na abordagem do tema e relacionado aqui, claro, à estrutura, né, e a questão de progressão textual. É um texto que tem início, meio e considerações finais. Não tem contradição. Tá? É um texto que apresenta a tese, apresenta o tema, desenvolve a tese, fundamenta a tese e encerra o texto. É isso que o teu texto tem que ter. É isso que a tua dissertação argumentativa precisa ter. Professor, essa é a sua aula aqui. Aliás, esse vídeo aqui, esses textos, professor, o senhor tem falado, serve para outras bancas? Servem. FCC, Selecom, Instituto Consulplan, Instituto Consulpan, qualquer outra banca, AOCP, que tenha preferência pela dissertação argumentativa. Só não vai fazer isso aqui que eu estou falando. Algumas coisas aqui servem para a banca Sebrasp, um exemplo. Ou Quadrix, em algumas situações. Tá? Aí serve. Mas se for dissertação expositiva, por exemplo, do Sebrasp, você não vai usar a questão de aqui, você não vai argumentar como ela fez no outro texto, viu? Mas isso aqui, a banca lá, você está estudando para o concurso, a banca diz lá, dissertação argumentativa, esse vídeo aqui serve também para você, tá bom? Então, finalizando, gente, já o texto e já finalizando o vídeo, eu agradeço desde já cada um de você que chegou até aqui no final desse vídeo. E eu tenho certeza que o comentário que eu fiz aqui desses textos, com esses exemplos de provas de textos em concurso, eles vão te ajudar aqui a melhorar a sua redação. Tá bom, vamos lá. Nesse contexto, constata-se que a convivência das novas tecnologias com o exercício da advocacia, tá vendo aqui, ó, e com o direito de modo geral, é vantajosa. Ela já disse isso aqui na introdução, ó. Ela já fundamentou aqui nos parágrafos de desenvolvimento. E agora ela está o quê? Texto é um todo de sentido. Tá? Ela está resumindo, colocando na conclusão que a função da conclusão é essa, e de apresentar medida, quando o tema solicita, nesse caso, ela está resumindo aquilo que foi apresentado e discutido ao longo do parágrafo de desenvolvimento. Contudo,
deixa uma ressalva, lógico. É preciso utilizá-las com cautela, motivo pelo qual é crucial a sua regulamentação efetiva pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, possibilitar-se-á o desenvolvimento de mecanismos aptos a propiciar o acesso ao judiciário de maneira justa, eficaz e equânime. A nota 19.8. A avaliadora filha da mãe, cara. Como eu falei, né? Em outras bancas, a nota aqui seria essa, ó, 20 de 20. Mas, como eu falei, nesse concurso, infelizmente, muitos avaliadores não deixaram, não permitiram isso. E 20 centavos, ou, perdão, gente, 20 décimos, tá? Em uma prova discursiva fazem muita diferença, tá ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu continuar nos permitindo. Sua aprovação passa por aqui.